Depois da goleada histórica de 4-1 que o Brasil tomou da Argentina nas eliminatórias da Copa, foi um jogo para apagar da memória. A pressão no Dorival Júnior explodiu e tudo indica que ele tá fora da seleção. Mas quem vem aí para assumir? Hoje eu trouxe informações quentes do Vene Casagrande e do André Rizek. E no final, dou minha opinião sobre essa novela. Jorge Jesus, vírgula, o maior treinador que eu vi no Flamengo. Que eu vi, porque eu tenho 35 anos. Perfeito, é a sua opinião, né? É a minha opinião. Isso. Atualmente treinador do Al Hilal e que muita gente está pedindo na seleção brasileira para a vaga da possível saída do Dorival Júnior. Porque isso precisa ser dito, tá? Tem que ter o respeito. O Dorival Júnior, ele continua como treinador da seleção brasileira, embora, pelo que eu esteja entendendo aí, ele já sabe até que ele vai ser demitido, é questão de tempo. E aí muita gente pede a chegada do Jorge Jesus, porém levanta a bola. Como que é a relação Jorge Jesus e Neymar? Inclusive a gente debateu isso aqui ontem. E o Jorge Jesus, ele viu um corte nosso no SBT Rio, inclusive ele me mandou essa mensagem, ó, vi um corte seu no SBT Rio, que você postou falando sobre a minha relação com o Neymar. Eu quero te pedir que você mencione lá no programa que eu não tenho nenhum problema com o Neymar. Que não tem nada disso, eu não tenho nada com o Neymar, nada contra ele, nada contra o atleta, porque muita gente está levantando essa bola, essa questão, como se o Jorge Jesus e o Neymar, eles tivessem uma relação estremecida. Eu achei que tivesse, tá? Eu também achei, eu vou negar, eu não vou negar, Mas é só machismo, eu não tenho informação nenhuma. Pois é, mas se o Jorge Jesus está dizendo que ele não tem problema com o Neymar, que fique muito claro aqui, até porque ele pediu para mencionar isso aqui ao vivo no programa, tendo em vista que a gente chegou a debater aqui sobre essa possibilidade. Então, da parte do Jorge Jesus com o Neymar, não tem nenhum problema. Venei, do Neymar com o Jorge Jesus, aí eu não sei, eu tenho que esperar o Neymar me mandar uma mensagem, tal como fez o Jorge Jesus, e dizer a mesma coisa. Eu opino, é uma opinião, já desde ontem eu tenho falado sobre isso, eu opino que tudo converge para o Jorge Jesus. Não precisa de quebra de contrato. Ele dá todos os sinais de que é louco para dirigir a seleção brasileira. E tem um porém público, um porém gigante que surge, que é a relação dele com o Neymar. Eu tenho um ponto sobre isso, depois eu posso falar. Pode falar então agora. Conversas de janeiro, tá? Muito antes dessa crise. Eu sei de uma conversa que me foi relatada pelo interlocutor com o pai do Neymar. E eles estão conversando, porque o pai do Neymar estava tentando colocar jogadores no Santos, né, os jogadores europeus no Santos. E lá pelas tantas entra o assunto seleção. E aí o pai do Neymar fala para esse interlocutor, que falou diretamente comigo, que, olha, e a seleção, né? Não, a seleção vai ser o Jesus. Em breve vai ser o Jesus e vai melhorar, né? Então, assim, depois do episódio do Neymar, da declaração do Jesus que o Neymar já não funcionava mais na Arábia, e antes desse rolo agora com a seleção brasileira. O que dá para concluir disso? Primeiro, que não tem nenhum problema, né? Que no momento que o Jesus assumisse a seleção, o Neymar não só vai ser chamado, como vai ser chamado como protagonista. Vai ser colocado no pedestal, que é exatamente sempre o sonho, digamos assim, da família Neymar. O segundo ponto é, bom, mas então por que o Jorge Jesus fala aquilo naquele momento? Eu acho que é uma jogada ensaiada, só pode ser uma jogada ensaiada. O clube não queria liberar o Neymar e o Neymar também, ninguém queria pagar multa nenhuma. E naquele momento, no momento que o Jesus diz, o Neymar não serve mais pra gente, abre as portas para a liberação dele. Então, eu acho que para mim está tudo entre amigos ali. Eu não vejo nenhuma confusão se você entender que isso é uma jogada ensaiada. Eu entendo que sim. Perfeito. Aqui tem uma informação e eu vou fazer uma pergunta conceitual. E vou começar com os ex-jogadores aqui. Deveria a CBF basear a sua escolha para técnico da seleção de acordo com a preferência de um jogador que a gente não tem certeza nenhuma se ele estará apto fisicamente para jogar a Copa do Mundo, por mais que seja o Neymar? Eu sei que na Argentina o Messi teve que avalizar o Scaloni, mas eu acho que são coisas diferentes. Lionel Messi à parte. Lionel Messi está numa prateleira do Messi. A seleção brasileira deveria avalizar a sua escolha, uma escolha estratégica tão importante, de acordo com a preferência do seu jogador hoje
com mais história na seleção? O que você acha, Henrique? Eu acho que pode ouvir, sim. Tem um peso grande, mas que não pode ser o definidor desse treinador. Eu acho que vale a pena você consultar o jogador, né, no caso o Neymar, mas não que isso seja o definidor. Ah, se o Neymar falar não quero, não é assim, calma, vamos avaliar também o porquê você não quer. Por que ele não serve? E aí, dentro de um contexto daquilo que a CBF acha que é benefício para a seleção, porque a seleção não é só o Neymar. Claro que ele é uma grande parte da seleção, mas não é só o Neymar. Mas vale a pena, sim, escutar. Eu acho que vale a pena essa conversa, sim. E você, Aline? Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que não, porque a gente não sabe como está o Neymar. Ah, jogou aqui, Campeonato Paulista e tudo. Inclusive, a notícia do GE de ontem, Neymar está fora de jogo há um mês. É que ele não deve nem estar apto para jogar a estreia. A notícia do GE, ele não confirma, até porque o Santos tem tratado o assunto de um jeito muito fechado, mas o GE publica que o Neymar não deve estar saudável para jogar a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Exatamente porque é um ponto de interrogação. É exatamente por isso. O Neymar, antes dele se lesionar, também ele não conseguia, não era mais dentro de campo tudo aquilo que a gente esperava dele. Assim como eu discordo do Dorival quando ele vai dar uma coletiva e fala que ele montou a convocação pensando no Neymar. Calma, o Neymar está voltando, mas ainda não é o Neymar que a gente, esperava um tempo atrás. Acho que é natural ter a questão da hierarquia dentro de um grupo, a gente sabe que isso tem muito, a gente sabe a liderança que tem o Neymar, a gente sabe a importância dele, mas eu acho que não dá para colocar tudo em cima de um único jogador, toda uma Copa do Mundo, todo um planejamento, tudo que a gente está vendo. Agora a minha visão, galera. Jorge Jesus é um monstro como técnico, ponto final. O que ele fez no Flamengo em 2019 foi insano. Libertadores, brasileiro, um futebol ofensivo que calou a boca de todo mundo. O cara entende o futebol brasileiro como poucos, sabe lidar com pressão e já provou que consegue tirar o melhor de elencos estrelados. Essa declaração que ele deu para o Vene Casagrande, dizendo que não tem problema nenhum com o Neymar, mostra que ele quer o cargo e tá jogando esperto pra caramba. Ele sabe que o Ney é o coração da seleção e apagar qualquer faísca de treta é o primeiro passo para chegar na CBF com moral. Mas aí vem a dúvida. Será que na seleção, com pouco tempo de treino, convocatórias cheias de cobrança e uma pressão absurda para vencer, ele entrega? Eu acho que sim. O Brasil está precisando de um choque, de alguém que chegue botando ordem na casa e resgate o respeito que a gente perdeu, principalmente depois dessa goleada de 4-1 para a Argentina. O Jorge Jesus tem esse perfil: disciplina tática, personalidade forte e experiência para peitar os desafios. Claro, outros nomes correm por fora. O Abel Ferreira, que está voando no Palmeiras, é um baita treinador. Mas será que ele larga o clube agora? O Felipe Luiz, que está começando no Flamengo, é uma aposta para o futuro, mas ainda falta cancha para a seleção. Tem o Ancelotti na pauta da CBF, mas para mim é mais sonho do que realidade. Na minha opinião, o Mister está na frente disparado. Ele já conhece o Brasil, já trabalhou com o Neymar no Al Hilal e pode ser o cara para nos levar de volta ao topo em 2026. E vocês, o que acham? Jorge Jesus é o nome certo ou tem outra opção melhor? Deixem aí nos comentários.